Olá, meus irmãos de fé. Nós estamos aqui celebrando nesse domingo, que é o décimo, que é o dia 22, né? É o 16º domingo no tempo comum. E, mais uma vez, esse domingo fala da igreja, fala do corpo de Cristo, fala da ação do Espírito Santo. Vamos, então, tentar encontrar estes pontos nas leituras, nas orações desse dia de hoje. Começamos então pelo Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34, que é o Evangelho de hoje, né? Você deve estar ouvindo alguns barulhos, talvez não, talvez sim, porque aqui estamos aqui novamente aqui na minha casa dos meus pais, né? Fica ao lado da BR 343 aqui no Piauí. Então, toda hora está passando um carro aí, né? Então, o Evangelho começa do seguinte modo. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Eles foram realizar atos, segundo a missão que Jesus Cristo havia dado a eles, e ensinaram as pessoas sobre muitas coisas. Ele lhes disse, Jesus Cristo, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Um lugar deserto aqui, entenda-se, um lugar sem pessoas, né? Um lugar onde pudessem estar apenas eles, porque eles estavam sem tempo até para comer, né? Tanto trabalho que eles estavam desempenhando, estavam sem tempo até para comer. Então eles foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé, chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vejam que a missão dos apóstolos é levar as pessoas para Jesus Cristo. E eles conseguem atrair uma multidão tão grande para junto de si, a ponto de que eles estão ali trabalhando tanto que não tem tempo nem para comer. Então eles fazem uma constituição aí de uma instituição que é visível algum tempo depois, mas quando o evangelista escreve, os fatos já se passaram há bastante tempo, no mínimo aí uns 20, 30 anos mais ou menos, talvez 40, né? 40 anos depois da ressurreição é que o evangelista está escrevendo isso aqui, um pouco mais, um pouco menos, né? Talvez, mas passou um certo tempo, e não foram 5 dias, não foram 10 dias, né? Jesus ressuscitou ontem e hoje o evangelista começou a escrever. Não foi assim, né? Então, no tempo devido, 10, 30, 40 anos, eu acredito não mais de 50. No caso aqui do evangelista Marcos, né, que é o evangelho que nós estamos lendo. Então ele percebe esta instituição que já está ali na sua vida presente e conta um fato que aconteceu há anos atrás. Esta reunião em torno de Jesus Cristo num barco. Esta barca que, pelos séculos, vem sendo a representante da igreja. Esta barca de Pedro, né? Aqui não fala claramente que o barco era de Pedro, mas devia ser de algum dos irmãos pescadores. Então eles entram neste barco e vão com Jesus para o outro lado do lago, procurando um descanso. Esta passagem deste barco, que aqui nós queremos dizer que é a igreja, ela atrai, porque ela leva Jesus Cristo. É a única razão, é o único motivo para que estas pessoas estejam correndo
por fora, porque não podiam nadar, não tinham barco para seguir. Então elas dão a volta no lago, que era este lago aqui, por onde eles estão passando, muito provavelmente o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, né, o lago mar da Galileia, né, que era assim chamado esse lago que tinha ali naquela região. Eles estão correndo para alcançar esse barco, mas o que eles querem é alcançar Jesus Cristo. Então nós percebemos que a missão nossa é fazer com que as pessoas queiram estar junto neste barco. As pessoas queiram estar junto com a igreja, mas por causa de Jesus Cristo, não por causa de si mesmos. Não é para atrair para si. Os apóstolos não estão aqui querendo atrair para si, mas querendo apontar para Jesus Cristo. Este que é o bom pastor, este que cuida das suas ovelhas. Ao desembarcar, Jesus viu uma multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Ele começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Eram ovelhas sem pastor? Nós podemos também dizer, eram ovelhas sem governo. Eram ovelhas sem um rei. O pastor aqui, ele une em si a figura do rei e a figura do pastor. O pastor que cuida, o rei que deveria dar o sustento. Jesus tem compaixão, e essa compaixão, na palavra original do Evangelho, quer dizer que Jesus sentiu algo dentro de si. Algo se movimentou dentro de si, como se fosse as dores preparatórias para o parto. Aquilo que as mulheres compreendem muito bem, quando está chegando a hora de dar à luz, o que acontece ali nas entranhas? A criança começa a se remexer, as contrações começam a acontecer, algo quer sair de você. É esse sentimento que significa esta palavra compaixão. Algo que acontece, se retroce dentro de si. Quando Jesus sente compaixão dessas pessoas que estão aí diante de si, é isso que nós devemos entender. Algo muito forte se contorceu ali dentro de Jesus. Estamos falando uma linguagem figurada, evidentemente, mas é para sentir o tamanho, a intensidade desse sentimento que Jesus Cristo está expressando por estas ovelhas. E por que o pastor se identifica com o rei? Para a gente entender isso, nós temos que ir lá na primeira leitura. A primeira leitura, que é da profecia de Jeremias, diz: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Ai dos pastores. Então, atentem bem para a expressão que começa a leitura. Ai dos pastores. Pois bem, diz o Senhor: desse modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Ora, que pastor é esse que tem ovelhas em tantos países? É claro que aqui nós estamos vendo uma figura da igreja, né? Um pequeno resto que vai ser resgatado de todas as partes, de todos os lugares. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e farei voltar aos meus campos. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, porque os velhos
as abandonaram. Então o Senhor vai suscitar novos pastores. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Jesus Cristo, aqui a leitura, o profeta começa dizendo: ai dos pastores. Ele está se dirigindo para os pastores. A reclamação aqui é por causa dos pastores, porque eles não apacentam mais as suas ovelhas. E o Senhor, Deus, por meio do profeta, vai tirar estes pastores e vai colocar novos pastores. E quem são esses pastores que ele vai suscitar? Um descendente de Davi reinará como rei e será sábio. O povo pede um pastor, Deus dá um rei. Por isso, naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Então, por isso, quando nós olhamos para cá e vemos que Jesus se comoveu, teve compaixão desse povo, porque estava como ovelhas sem pastor, ele tem compaixão dessas ovelhas porque elas não têm um governante, porque elas não têm um rei justo que possa transmitir para elas essa justiça de Deus, para que elas tenham o mínimo para sobreviver, para que elas tenham o mínimo para viver com dignidade. Nossa realidade hoje, nós também precisamos e também estamos como ovelhas sem pastor, precisamente no sentido desta leitura. Aqui os pastores, não se está falando nem dos pastores das igrejas protestantes, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, não se está falando do bispo, não se está falando do padre, que se está falando do governante. Jesus se comove, tem compaixão desse povo, porque os seus governantes são corruptos. E isso é claramente expresso na primeira leitura. Quando o povo está necessitado de um pastor, o Senhor reconhece que eles estão necessitados de pastores, mas a promessa de Deus é que vai suscitar um descendente de Davi, que reinará sobre eles. Vai suscitar um rei. O rei deve ser pastor, nós devemos concluir isso também. O rei não é simplesmente para sugar as ovelhas. O rei deve ser de fato pastor. O rei deve ser aquele que cuida. E hoje nós falaríamos não de rei, no caso do Brasil, porque nós vivemos numa república, nós devemos falar do presidente, nós devemos falar do governador, do prefeito, das câmaras que estão, tanto nos municípios com seus vereadores, como nos estados com seus deputados, e lá as câmaras federais, Senado e deputados. Assim nós devemos ver. Não pense que a leitura ela está lhe lançando para uma realidade muito distante daqui, ela está trazendo cada vez mais para perto. E este contexto aqui coincide com aquilo que estava vendo Jesus ali naquele momento, como o que nós estamos vendo hoje também nos nossos países. Porque não pense que o Brasil é a única nação que padece com a má administração dos seus governos. Muitas vezes o Brasil pensa que é o único país que está nessa situação. Depois, para irmos já concluindo, nós temos a segunda leitura. O Salmo, ele fala também de pastores, né? É a confirmação da primeira leitura, onde se reza que o Senhor é meu pastor e me conduz, felicidade, todo bem, onde seguir-me, né? É o refrão do nosso Salmo. Agora, na segunda leitura, que é a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz assim: irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe,
os tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade, a igreja. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade, o pecado, os sacramentos da igreja. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, o corpo místico de Cristo, a igreja, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. E graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Então, ele está falando de quê? Está falando da igreja. Esta igreja que deve ser também pastora. Ele está falando de uma igreja que deve servir, uma igreja que deve cuidar, uma igreja que também deve promover a justiça social. Porque essa justiça que vem de Deus, essa justiça que é vontade de Deus. Se nessa igreja que é chamada a viver em unidade, como diz o versículo 14, esta igreja que é chamada a viver a paz, como diz o versículo 15, esta igreja que é chamada a reconciliar consigo os irmãos e com Deus, como aparece ali no versículo 16. Esta igreja, se não quer cumprir a vontade de Deus, então ela perde a sua essência de ser a barca que leva o depósito da fé, que leva a Jesus Cristo, que atrai as multidões. Se a igreja não leva para este cumprimento da vontade de Deus, ela vai perdendo de fato a sua razão de existir. E por isso, quando a igreja cumpre a sua missão, ela leva as pessoas a perceber que os seus governantes deveriam ser bons pastores que cuidam, que promovem o bem comum, que promovem a dignidade humana, o respeito, a concórdia, a cooperação entre os estados, entre os povos. Então nós estamos aqui visualizando um perfil de igreja que deve olhar para o seu mestre e, olhando para o seu mestre, realizar obras concretas no hoje de nossa sociedade. Esse é o nosso dever, uma das nossas atribuições. Isso faz parte da nossa missão. Se você tem alguma dúvida ainda, nós podemos olhar a oração do dia. A oração do dia pede a Deus: sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça. Para quê? Para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Qual é o mandamento, o maior mandamento que Jesus Cristo nos deixou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Do jeito que Jesus Cristo nos ama, nós devemos amar uns aos outros. Estamos fazendo isso? Os que estão lá no governo fazem isso? Estamos aí com um abacaxi grande para descascar, né? Então nós não podemos ficar parados, de braços cruzados, olhando a banda passar. Gostei muito aqui do que escreveu o padre Paulo Basílio nessa reflexão desse domingo de hoje. Eu vou terminar hoje a nossa reflexão dominical lendo um pedacinho aqui do que aparece na liturgia diária. Se você tem a liturgia diária, pode ler o texto completo na página 78. Então, ele está dizendo aqui no finalzinho que o povo é de Deus e é sagrado. Diante de tudo isso que eu já lhes falei, né? Claro, suponha tudo isso que eu já lhe falei, isso aqui é uma espécie de conclusão
do texto do padre, mas também a conclusão daquilo que eu estou apresentando aqui. Explorar o povo é desrespeitar o próprio Deus. O aprendizado da compaixão nos traga a esperança de tempos novos. Tempos de maior discernimento e consciência política para a escolha de lideranças autênticas. A grandeza dos líderes está na sua capacidade de sofrer com quem sofre e de usar o poder como serviço. Serviço que transforma o sofrimento do povo em esperança e alegria. O resto é pura demagogia de político. Esse último parágrafo aqui resume muito bem tudo aquilo que eu estava conversando com vocês. É disso que fala as leituras deste domingo, se nós buscamos o seu sentido profundo e não simplesmente ficar aí na superficialidade dos textos, como estamos tão acostumados a ver nas nossas celebrações por aí, onde se fica falando, né, de flores, em vez de falar daquilo que de fato é aquilo que está nas leituras, né? Não culpo os pregadores, né? Porque os pobres velhos não estudaram muita coisa, né? Preciso estudar muito, né? Não que eu tenha estudado muito, né? Mas a gente deve estar, no mínimo, atento, né? Se estuda para quê? Se estuda para fazer a coisa acontecer. Não se faz, você vira um adorno de parede, né? Só cumprindo o rito. Mas bem, né? Os leigos estão aí com a faca e o queijo na mão para transformar a sociedade. E a transformação desta sociedade que nós estamos vendo hoje virá das mãos dos leigos, com certeza. Meus caríssimos irmãos de fé, um grande abraço a vocês. Obrigado por me acompanharem no meu canal Irmãos de Fé. E até amanhã, às 7 horas da manhã, com o nosso próximo vídeo.